Eu vou chamar o Yuri Pita agora para nos trazer números importantes que certamente vão nortear essas campanhas antes do dia 30 de outubro. A diferença no total de votos entre Lula e Bolsonaro nos 10 maiores colégios eleitorais do Brasil. Cada um deles venceu em 5 estados, para deixar as coisas ainda mais emocionantes, né, Yuri? Para ficar bem evidente essa polarização que a gente está vendo no cômputo nacional. Sem dúvida. A gente fez essas contas e dá crédito ao crédito, foi sugestão, ideia da nossa parceiraça Daniela Lima. Por quê? Porque isso mostra muito da estratégia que as campanhas vão adotar nesse segundo turno, quais são os territórios a serem conquistados para fazer essa pergunta para você, que eu já fiz para a Dani. Você gosta de jogar o War também, o jogo de tabuleiro? Eu queria conquistar do Dinka. É isso, Vladivostok, Sumatra, Bornéu e por aí vai. Mas eu gosto de jogar War. Então, pronto, entendo que a emoção é a mesma nesse momento. Cabem 6, são 6 exércitos, pronto, fechou. Eu, você, Dani e os respectivos cônjuges, pronto. Dani não, ela briga, ela diz que briga. É verdade. Fica nervosa. Ela fica... Imagina a Dani nervosa. Bom, vamos voltar para o War de Lula e Bolsonaro, depois a gente faz o War da CNN. O que acontece, Márcio? Nos 10 maiores colégios eleitorais do país, a gente teve, como você disse, 5 estados conquistados para cada lado. Mas as diferenças de voto que cada um obteve, as vantagens são muito diferentes. Por quê? Jair Bolsonaro ganhou no maior colégio eleitoral do país, em São Paulo, abriu uma margem de 1 milhão e 750 mil votos, arredondando. No terceiro maior colégio eleitoral, quase 1 milhão de votos. Fala, bom, 2 milhões e 750 mil votos aqui nessa história. Só que no quarto maior colégio eleitoral, Lula abriu quase 4 milhões de votos. Já compensa tudo isso aqui. 800 mil votos. Compensa e um pouco mais. Essa é a questão. No caso do segundo maior colégio eleitoral, Lula abriu 563 mil votos. A gente já falou bastante de Minas Gerais, do quanto é importante esse gesto do governador Romeu Zema para tentar fazer a virada nesse estado, sem falar aquela mística de que Minas Gerais sempre votou no candidato que venceu, elegeu, né, deu mais votos para o candidato que venceu as eleições. Acontece que, seguindo aqui na nossa conta, o quinto maior colégio eleitoral, Rio Grande do Sul, Bolsonaro ganhou, é verdade, com 438 mil votos. Só que a vantagem é pequena e Bolsonaro perdeu votos em relação a 2018. O eleitorado aumentou, mas o volume de votos numérico de Jair Bolsonaro diminuiu, além do proporcional. Isso é preocupante para o presidente num estado que ainda é, a gente vai detalhar mais, ainda é mais bolsonarista do que petista, mas houve uma recuperação de imagem do candidato do PT. E aí, Bolsonaro vai bem em Paraná e Santa Catarina, que também são colégios importantes, o 6º e o 10º maior colégio eleitoral do país, com mais de 1 milhão de votos de vantagem. Bolsonaro melhorou a sua votação tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Importante para o presidente, mantendo essa hegemonia na região sul. Só que ainda é insuficiente para compensar outros 2 estados do Nordeste, Pernambuco e Ceará, também grandes colégios eleitorais, quase 2 milhões de votos em Pernambuco, mais de 2 milhões e 200 mil votos no estado do Ceará, muito disso fruto da desidratação de Ciro Gomes, é bem verdade, e o 9º maior colégio eleitoral no Pará, o único estado da região norte que a gente tem aqui, que também a gente mencionou, falou do governador Helder Barbalho, com 560 mil votos. Qual é aqui as vantagens de Lula? Lula ainda tem mais de 1 milhão de votos de frente em outros 2 estados que não estão no top 10 aqui. Maranhão, com mais de 1 milhão e 600 mil votos, e Piauí, que foi o estado que deu a maior vantagem proporcional para Lula. Qual é a boa notícia para Bolsonaro, principalmente falando do Pará? E aí vale essa conta tanto para os estados do Nordeste quanto da região Norte. Mesmo com Lula mantendo esse favoritismo na região Nordeste, Bolsonaro melhorou a sua votação em todos os estados da região Nordeste e da região Norte. Lula ganhou no Pará, mas Bolsonaro cresceu no Pará, principalmente naquela região sul aqui, que tem uma série de conflitos agrários, terra indígena, mineração,
todas aquelas controvérsias que são muito marcantes do governo Bolsonaro, mas que agrada a este eleitorado e por isso o Bolsonaro conseguiu melhorar a sua votação no maior colégio eleitoral da região norte, que é o Pará. Márcio. Vamos ir voltando para lá, porque eu queria colocar lá, nessa Raquel, conversa. Assim, você pode imaginar que eu adorei os seus números. Gostou? Né? Muito. Mais uma jornalista que gosta de números, né? Amo. Mas o que me chama muita atenção é o seguinte: São Paulo e Minas. A vantagem de Lula não parece tão grande como a vantagem de Bolsonaro em Minas. Como que isso afeta o jogo? Então, qual é a questão? A vantagem de Bolsonaro em São Paulo, perdão. Aí vamos lembrar duas coisas. Primeiro, que o eleitorado de São Paulo representa 22% do eleitorado nacional e Minas 10%. Então, é natural que essa vantagem, em termos numéricos, né, em números absolutos, seja menor, porque tem menos eleitores. É natural que São Paulo, né, o 1% de São Paulo vale mais do que qualquer 1% de qualquer outro estado. A questão é que Bolsonaro perdeu votos em São Paulo, perdeu votos no Rio de Janeiro, perdeu votos no Rio Grande do Sul, perdeu votos nos seus principais colégios eleitorais. Ganhou, aumentou no Paraná, aumentou em Santa Catarina, conseguiu ter mais votos onde ele perde de Lula, que é na região Nordeste e nesses principais estados da região Norte. A grande questão é que a frente que Lula abre no Nordeste são quase 13 milhões de votos. É muita coisa. Mas se ele cresce volume forte em São Paulo no segundo turno, ele não consegue desequilibrar esse jogo? Bolsonaro? Então, Isso. essa é a grande questão. Por isso que as estratégias vão se pensar nisso. Agora, qual é a grande questão? Ou ele precisa necessariamente virar Minas? Virar Minas é bom porque tem margem, digamos, a distância é menor. E é um estado que é importante, simbólico, e ele tem condições, ele tem meios para fazer isso por meio do governador Romeu Zema e da aliança de prefeitos que Zema ofereceu para trabalhar em favor da campanha de Bolsonaro. A grande questão, isso vale, você lembrou um ponto importante, que a gente também, fazendo um exercício aqui, essas diferenças são volumosas. Tem alguns estados em que essa diferença é maior do que a soma de Ciro Gomes e Simone Tebet. Na ordem de Simone Tebet e Ciro Gomes, de terceiro e do quarto colocado. Tem estados em que ela é menor. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Tem estados que o eleitor de Ciro Gomes e de Simone Tebet tem um peso mais forte para reduzir essa diferença, seja a favor de Lula, seja a favor de Bolsonaro, do que em outros. Quando a soma dos outros candidatos, ou pelo menos dos dois candidatos que ficaram de fora, são os mais importantes, é menor do que a diferença, seja para Lula, seja para Bolsonaro, isso tende a manter a vantagem desses candidatos. Se Lula já tem 3.800.000 votos aqui, estou usando o exemplo extremo da Bahia. Obviamente, nem Ciro nem Simone somados conseguiram chegar nem perto disso. Então, dificilmente, mesmo que Bolsonaro pegasse todo o outro eleitorado, não vai conseguir passar a diferença. Tem 3 estados que são chaves nisso: São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Nesses 3 estados, o eleitorado da chamada terceira via, aí, consolidando Simone e Ciro, foi maior do que a diferença. Aí tem briga para ser jogada. Traz esses números segunda. Vamos trazer, a gente detalha especificamente, porque aí são três tabuleiros, mini tabuleiros, subtabuleiros, que tem jogo para ser jogado. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E aí você falou tudo. Se o eleitorado de Simone Tebet, por exemplo, vendo Simone junto com Lula, se convencer de que isso é um movimento importante para o centro, nesses 3 estados, vantagem para Lula e não para Bolsonaro. Se o eleitorado deles dois Por outro lado, os não 3 se convencer, governadores com são 3 governadores, quer dizer, São boa. Paulo e Minas são 2 governadores que já estão com Bolsonaro e Rio Grande do Sul é um estado que Bolsonaro tem vantagem e Lula não tem palanque no segundo turno. Pois é, daí a obviedade que é cada apoio contar e muito neste momento. Eu comecei com o Felipe na outra análise, eu queria puxar o Hélio primeiro agora, Hélio. A gente viu que a dificuldade do presidente neste segundo turno, o tanto de chão que ele tem que caminhar para primeiro alcançar Lula e depois passá-lo, ainda é muito grande. Qual a estratégia ideal do presidente para fazer isso? E principalmente se os apoios recebidos no começo da semana são suficientes para dar esse empurrão necessário para as próximas 3 semanas de campanha? Márcio, eu acho que o presidente está embalado. Ele vem subindo nas pesquisas e essas últimas pesquisas eu acho que indicam coisas interessantes. Você mostrou aí o Datafolha, uma diferença de 6 pontos. Se o erro da pesquisa for similar ao anterior, imagino que não tenha mudado a metodologia, isso significa que o presidente Bolsonaro estaria na frente do Lula. Esse é o primeiro dado. O segundo dado da pesquisa Quaest,
que mostrou que a quantidade de pessoa que quer dar uma segunda chance ao presidente Bolsonaro, no último levantamento estava em 44%, agora em 50%. E no Datafolha, a avaliação do governo de ruim e péssimo, que estava em 44%, se não me engano, a gente pode checar os dados, caiu para 40%, ou seja, além da margem de erro. Isso provou que realmente diminuiu além da margem de erro. Então, eu acho que o presidente ele está embalado. Eu acho que a base, além do que você mencionou, Márcio, dos apoios políticos muito importantes, e os apoios do presidente, eles são apoios de gente que tem mandato, que já está lá, e não só gente que está aí na política, mas não está participando ativamente do Congresso Nacional, de prefeituras, de estados, etc. Além disso, a base do presidente é muito mais energética. Antigamente, a esquerda tinha uma militância que tinha muita energia e realmente batalhava. Agora eu vejo isso muito mais do lado dos bolsonaristas, né? E hoje a esquerda, né, tem a brincadeira, né? O pessoal só vai em mobilização com pão com mortadela. Mas é para ilustrar que a energia do pessoal de esquerda diminuiu muito. Então eu acho que o presidente está no bom caminho.